Você já se pegou tentando controlar tudo ao seu redor, planejando cada detalhe, preocupado com o amanhã, tentando resolver problemas que nem aconteceram ainda? A verdade é que todos nós já passamos por isso. É como se carregássemos o peso do mundo nas costas, esquecendo que existe alguém muito maior, pronto para nos ajudar. Imagine um pai amoroso que observa seu filho tentando mover uma pedra pesada sozinho. Ele sabe que o menino não vai conseguir, mas fica ali, esperando que ele peça ajuda. Da mesma forma, Deus está sempre ao nosso lado, esperando que a gente clame por Ele. Mas, muitas vezes, preferimos lutar sozinhos, mergulhar na ansiedade e no medo. Hoje, quero te convidar a mudar essa realidade. Em vez de se afogar em preocupações, que tal aprender a confiar verdadeiramente em Deus? Que tal descobrir o poder da oração, entender como Ele provê tudo o que precisamos e se livrar da ansiedade que tanto te prende? A jornada começa aqui. E acredite, ela vai transformar sua vida. Confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele existe. É muito mais do que isso. É como se jogar nos braços de alguém que você sabe que nunca vai te deixar cair. Mas, sejamos sinceros, isso nem sempre é fácil. Em um mundo cheio de incertezas, onde problemas aparecem sem aviso e desafios parecem maiores do que nossas forças, confiar se torna um verdadeiro ato de fé. Mas sabe o que é incrível? Quando você decide realmente entregar tudo nas mãos de Deus, algo muda dentro de você. É como se uma paz inexplicável tomasse conta do seu coração. Aquela ansiedade que parecia não ter fim começa a se dissipar. Você percebe que não está mais sozinho, que existe uma presença maior cuidando de cada detalhe da sua vida. E confiar em Deus não é se acomodar, mas sim agir com a certeza de que Ele está ao seu lado. É como um navegador que ajusta as velas do barco, mas sabe que o vento que o impulsiona vem de Deus. E mesmo que as ondas sejam fortes, Ele está lá, guiando o rumo, trazendo segurança e mostrando que você não precisa temer. A oração é muito mais do que palavras lançadas ao vento. Ela é uma conversa direta com Deus, uma conexão que ultrapassa qualquer barreira. Em momentos de alegria, ela se torna uma forma de gratidão. Em tempos de dor, é o alívio que nos fortalece. Mas será que estamos realmente entendendo o poder que a oração tem? Muitas vezes nos pegamos orando de maneira automática, quase como um ritual. Mas a verdadeira oração é aquela que vem do coração, cheia de fé e sinceridade. É o momento em que você se despe de toda a preocupação e simplesmente conversa com Deus, contando suas dores, sonhos, medos e esperanças. E sabe o que é incrível? Ele sempre ouve. Mas mais do que ouvir, Deus responde. Às vezes a resposta é um conforto imediato, outras vezes é a força para enfrentar a situação. E mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta, Ele está agindo, nos ensinando a confiar. A oração é o lembrete constante de que nunca estamos sozinhos e de que temos um Pai amoroso sempre pronto a nos escutar. A provisão divina é um dos maiores testemunhos do cuidado de Deus por nós. Muitas vezes nos vemos preocupados com nossas necessidades diárias, comida, roupa, abrigo, saúde. Mas será que entendemos realmente o quanto Deus já preparou para nos suprir em todas essas áreas? Deus não apenas nos criou, Ele conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. Ele sabe o que precisamos e, mais do que isso, Ele já preparou tudo de acordo com o seu perfeito plano. Às vezes, passamos por momentos de dificuldade e é fácil pensar que estamos sozinhos, mas, na verdade, Ele nunca nos abandona. Sua provisão está presente, muitas vezes de formas que nem imaginamos. Não se trata de esperar passivamente, mas de confiar que Ele irá nos guiar e abrir portas nos momentos certos. Deus é um Pai generoso
que sempre cuida de seus filhos. Quando entregamos nossas preocupações a Ele, com fé, podemos descansar tranquilos, sabendo que Ele nos proverá com tudo o que precisamos para a nossa jornada. A Bíblia está repleta de versículos que nos lembram da fidelidade e do cuidado de Deus. São palavras que nos fortalecem e nos trazem paz, mesmo nas situações mais desafiadoras. Vamos destacar alguns que nos lembram da confiança em Deus, da oração e de sua provisão divina. Um versículo poderoso é Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Esse versículo nos convida a entregar nossas preocupações nas mãos de Deus e confiar no seu plano, mesmo quando não entendemos o caminho. Em Filipenses 4, 6, somos lembrados a não nos preocuparmos com nada, mas a apresentar todas as nossas necessidades a Deus em oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E por fim, em Mateus 6:25, Jesus nos lembra de que Deus cuida de nós. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que vão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Esses versículos são lembretes diários do poder de confiar em Deus e de buscar sua ajuda através da oração. A ansiedade é algo que todos enfrentamos em algum momento da vida. Ela surge quando nos preocupamos com o futuro, quando nos sentimos sobrecarregados ou inseguros. Mas a boa notícia é que Deus nos oferece um caminho para superar essa sensação paralisante e encontrar paz. Em Filipenses 4, 6, 7, somos instruídos a entregar nossas preocupações a Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Este versículo é um lembrete poderoso de que, ao invés de alimentar a ansiedade, podemos entregar nossos medos e preocupações a Deus e experimentar a paz que só Ele pode dar. Quando a ansiedade bate, é natural querer controlar tudo ao redor. Mas a verdadeira liberdade vem quando entregamos as rédeas para Deus e confiamos em seu plano. Às vezes, o simples ato de orar, pedir ajuda e confiar no cuidado divino traz uma sensação de alívio imediato. Deus não quer que vivamos sob o peso da ansiedade. Ele quer nos ver em paz, confiando nele a cada passo. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé, confiando em Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Essas histórias nos inspiram a acreditar no poder de Deus, independentemente das adversidades. Vamos olhar para dois exemplos poderosos de fé: Abraão e José. Abraão é chamado o pai da fé, porque confiou em Deus de forma inabalável, mesmo quando o futuro parecia incerto. Quando Deus pediu para que ele deixasse sua terra e sua família, Abraão obedeceu sem hesitar. Ele não sabia para onde estava indo, mas confiava que Deus tinha um plano perfeito. Em Gênesis 12, 1-3, Deus fez uma promessa a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão acreditou, e essa fé foi reconhecida por Deus. José, por outro lado, teve sua fé testada de maneiras extremas. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele foi injustamente preso e esquecido. Mas em Gênesis 50, 20, quando seus irmãos se arrependeram do mal que lhe fizeram, José declarou: vós, na verdade, planejastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. A fé de José nunca vacilou, e ele viu a mão de Deus em cada situação. Esses
Exemplos nos ensinam que, independentemente dos desafios que enfrentamos, devemos confiar em Deus e em seu plano para nossas vidas. A renovação espiritual é um processo contínuo que nos aproxima mais de Deus e nos fortalece em nossa jornada de fé. Muitas vezes, nos deixamos levar pelas distrações e desafios da vida cotidiana e acabamos nos afastando de nossa fonte de paz e sabedoria. Mas é possível renovar nossa espiritualidade a cada dia, e isso começa com a confiança em Deus. A fé não é algo estático, ela precisa ser cultivada. Jesus nos ensina que a fé deve ser como uma semente que cresce e dá frutos ao longo do tempo. Em Mateus 17:20, ele diz: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha: transporte-se daqui para lá, e ela se transportará. Nada será impossível para vocês. A renovação espiritual começa com a confiança de que, mesmo com um pouco de fé, podemos superar qualquer desafio. Esse processo de renovação não acontece da noite para o dia. É uma prática diária, através da oração, meditação na palavra de Deus e da entrega contínua a Ele. Ao fazer isso, encontramos forças renovadas para enfrentar as dificuldades da vida e crescemos cada vez mais em nossa fé. Agora que você entendeu o poder da confiança em Deus, da oração e da sua provisão divina, a pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Você está pronto para entregar suas preocupações a Deus e confiar em seu plano perfeito para a sua vida? Lembre-se de que a fé é um exercício diário. Cada momento em que você decide confiar, orar e entregar a Deus, você dá um passo em direção à paz e à liberdade que Ele promete. A ansiedade e o medo não precisam mais governar sua vida. Em vez disso, escolha descansar no cuidado divino. Então, comece hoje mesmo. Ore com confiança, entregue suas preocupações e veja como a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencherá seu coração e sua mente. E, se você quiser continuar aprendendo e sendo fortalecido em sua fé, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos podemos crescer na confiança e na sabedoria divina.